Os 10 mandamentos são os fundamentos da vivência da fé de não só católicos, mas de todos os cristãos e até mesmo judeus. Mas o que muita gente não entende sobre os 10 mandamentos é sobre qual que é o propósito deles, porque tem muita gente que tem essa concepção errada que só são um bando de regras que Deus instituiu para a nossa liberdade, etc. Por aí. Mas os 10 mandamentos têm 2 motivos do porquê que Deus os mandou para nós cumprir. Primeiro era para nos direcionar no sentido para nos levar até o bom caminho. Porque como bom pai, Deus nos quer que seus filhos vão para a vida eterna, vão para o céu. E o outro motivo é para nos impedir. Impedir de quê? Impedir de pecar e, sobretudo, impedir que a gente tenha a morte eterna, ou seja, ir para o inferno. E Deus, como Pai, Ele nos deu os 10 mandamentos, sabendo de nossa concupiscência, para nos guiar melhor, também para nos impedir do inferno. E também a igreja, como mãe, a igreja católica, ela também nos instrui nos 10 mandamentos. Mas tem um argumento que muitos nossos irmãos protestantes digam, que a igreja católica adulterou os mandamentos. Ou seja, que ela mudou os 10 mandamentos para seus interesses. E isso é um argumento que não é verdade. É uma falácia, digamos assim. Porque se você perceber, sim, os 10 mandamentos, como a gente fala, pode amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar santo nome em vão, guardar domingos e festas. É diferente do que como está escrito na Bíblia. E você também dá para perceber essa diferença na prática se você ir pelo menos no meu catecismo está escrito na página 496, do lado esquerdo tem como ser escrito no Êxodo e Deuteronômio, e no lado direito é como a gente usa nossa fórmula catequética, que no caso é o jeito que é falado, os mandamentos. Por exemplo, o primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe fora da terra do Egito, fora da casa da escravidão. Você não terá outros deuses diante de mim, você não fará para si mesmo uma imagem. Aí por aí vai, o texto longo. E também diz em Deuteronômio: Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito, na casa da escravidão. Você não terá Deus diante de mim, aí por aí vai. Mas quando você vai ver o primeiro mandamento na forma catequética, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, e você não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas por que isso? Por que a gente usa uma fórmula catequética, ou seja, uma maneira diferente para explicar do que só usar a Bíblia? Não seria melhor usar o jeito da Bíblia? Bem, usar a Bíblia não seria o melhor jeito. Porque, primeiro, a Bíblia não foi feita para ser assim. A Bíblia foi feita, sim, para gravar, por exemplo, alguns. A Bíblia foi feita para ser a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, a Bíblia. Mas a gente não deve seguir a Bíblia palavra por palavra do jeito que está escrito aqui. Porque a Bíblia também não foi feita para isso. E também porque seria muito difícil de você decorar na sua cabeça. Se você decorasse um texto enorme, primeiro mandamento, outro que você simplesmente fala: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você falar amar a Deus sobre todas as coisas, resume tudo aquilo que está falando no texto bíblico. É um resumo. É uma coisa diferente, mas não muda a essência do mandamento. E o mesmo seria para todos os outros. E também a igreja, também como mãe, ela nos dá preceitos, que no caso são mandamentos que a gente deve seguir nossa vivência da fé católica. Ou seja, o mínimo do mínimo como católico a gente tem que fazer na vivência da nossa fé. Que no quais seriam: primeiro preceito: você deverá atender a Santa Missa aos domingos e os dias santos de obrigação. Porque no caso basicamente é o terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Só que o primeiro preceito é específico para domingos, ou seja, que nós católicos devemos sempre atender a missa domingo da melhor maneira que a gente puder.
aí não tem como você pegar e ir para a missa. Mas são exceções. Não só para todo mundo para ter desculpa. Segundo preceito, você deverá confessar seus pecados pelo menos uma vez ao ano. E isso são pecados graves. Para pecados veniais, você não precisa se confessar. Isso eu já expliquei no vídeo da Santa Missa. Mas é o mínimo do mínimo. Uma vez ao ano. Confessar os pecados. Terceiro preceito. Você deverá humildemente receber o seu Criador na Santa Comunhão pelo menos uma vez durante a temporada da Páscoa. Ou seja, o que você está falando aqui? Que antigamente havia um tempo que os fiéis, de tanta devoção que tinham à Eucaristia, quando chegava a temporada da Páscoa, que era depois da penitência, eles não comungavam por reverência, porque Jesus é totalmente presente na Eucaristia e por reverência não queria receber. Eucaristia por reverência e amor. Então a igreja falou assim, não, você deve receber pelo menos uma vez na temporada da Páscoa, uma vez ao ano. Você deve comungar. Quarto preceito, você deverá manter os dias santos de guarda, que no caso é, igual eu disse, né? Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. E esse preceito é específico para os preceitos. Porque no caso dos preceitos, são dias especiais do ano, onde a gente contempla os mistérios de Cristo. Por exemplo, também da Virgem Maria. Por exemplo, o dia de Natal talvez não caia no domingo, porque todo ano muda. Dia da semana todo ano muda. Por exemplo, um ano pode cair no domingo. Aí, no caso, você cumpre o dia domingo e o preceito. Mas, por exemplo, quando o Natal cair numa quarta, por exemplo, aí, como preceito, que no caso é um dia solene, você vai na missa. É isso que esse preceito está falando. Que existem dias do ano onde você tem que ir para a missa, que é dia de ir para a missa. Porque no caso, por que ir para a missa? Porque a missa é o ato mais solene. A gente tem, eu já expliquei isso um pouco mais profundidade no vídeo da Santa Missa, que é mais solene, e o que seria a coisa mais solene de celebrar em uma solenidade, a Santa Missa. Quinto preceito, você deverá observar os dias de jejum e abstinência. Que no caso eu já expliquei mais que é jejum e abstinência, um vídeo passado, mas existem dias do ano onde a igreja diz que, olha, a gente tem que fazer jejum, tem que fazer abstinência. E os 2 dias onde todo ano cai esse critério é na quarta-feira de cinzas, onde é o início da quaresma, e esse sexta-feira da paixão, que é o dia da morte de Nosso Senhor. E também tem um a mais, onde diz que a gente tem que providenciar para as necessidades da igreja, ambas materiais e também contribuições que a gente tem, nossos talentos. Que no caso seria ajudar a igreja nas suas necessidades. Também faz parte dos preceitos. Tem que fazer. Mas por que a igreja faz isso? Essas regras todas. Porque a igreja, assim como Deus, que é Pai, quer nos guiar, a igreja como mãe, ela também quer nos guiar no caminho da fé. Ela coloca esses critérios mínimos, mínimo do mínimo. Isso que é o mínimo do mínimo que está falando aqui. Para nos guiar. A igreja diz assim, olha, a gente não quer que você viva a fé de qualquer jeito. Que mesmo se você mesmo que você é devoto, mesmo que você ama Nosso Senhor, a gente quer que te direcionar para essa vivência mais concreta, mais firme. Por exemplo, imagina, você não comete pecados e você não confessa há 3 anos. A igreja bota limite? Não, pelo menos uma vez no ano. São limites que nos ajudam nesse caminho. Porque a igreja, ela não quer impor regras pelo seu benefício. Ela impõe regras para nos salvar. E assim, porque é assim que a igreja coopera. É assim que ela opera. Ela sempre quer a nossa salvação. Sempre. Então, eu sei que esse vídeo foi um pouco mais curto. Espero que esse vídeo tenha ajudado, sabe, um pouco dos preceitos da igreja, que não é muito falado. São os preceitos também, sobre os 10 mandamentos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.